No sertão, onde a poeira dança com o vento e o sol castiga a terra, a justiça nem sempre veste a farda da lei. Às vezes, ela surge do inesperado, com a força de um trovão e a astúcia de um felino. E quando a lei se dobra à vontade dos poderosos, é preciso que outra força se levante. Uma força que, para muitos, era a própria encarnação da justiça, ainda que manchada de sangue e pólvora. Hoje, vamos mergulhar em uma dessas histórias que o tempo teima em não apagar. Uma história de injustiça, de coragem e de um resgate improvável, protagonizado por ninguém menos que o rei do cangaço, Virgulino Ferreira da Silva, Lampião. Prepare-se, pois o que você vai ouvir é um conto que ecoa nas veredas do tempo, um lembrete de que no sertão a linha entre o herói e o bandido é tão tênue quanto a sombra de um mandacaru ao meio-dia. Meus amigos, antes de começar essa história, quero pedir que, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite agora e clique no botão para acompanhar mais relatos como este, que falam do nosso sertão, da nossa história. Era 1928, no sertão pernambucano, onde o sol castigava a terra e a poeira se erguia como espectros dançando ao ritmo do vento quente. A vida ali não era fácil. O agreste era implacável e, como a natureza que o dominava, a lei também não era suave. A lei no sertão tinha um único rosto, o do coronel. Ele era dono das terras, das casas, das vidas, e ninguém ousava desafiar o seu reinado, pois sabia que qualquer transgressão poderia ser o último erro da vida. Em meio a tudo isso, havia um jovem chamado Zé do Coco. Ele não tinha fama de vaqueiro ou de cangaceiro, e nem pretendia ter. Zé era capoeirista. E sua arte, mais do que um simples jogo de corpo, era um poema silencioso, uma dança que unia a luta e a tradição. Quando ele empunhava seu berimbau e batia o atabaque, a música não era apenas som, mas um grito de resistência, um sinal de que até no sertão mais árido a alegria poderia florescer. A capoeira de Zé transformava a terra seca em palco e a dor do povo em arte. Para ele, a roda de capoeira não era só diversão, era sua forma de enfrentar o mundo. Mas no sertão, a arte não era bem recebida por todos. O coronel Epaminondas, o homem que governava a região, não via poesia na capoeira. Para ele, tudo que não se encaixava na sua visão rígida de ordem era a ameaça. A capoeira de Zé do Coco não passava de uma arte de vadios, de desocupados, de gente que não se curvava. E Epaminondas não tolerava quem se recusava a se curvar. Ele tinha seus capangas, homens cruéis e sem coração, dispostos a fazer qualquer coisa em nome da sua autoridade. Foi durante uma festa na vila que o destino de Zé do Coco começou a mudar. Ele estava ali, no centro da roda, fazendo a alegria do povo com seus movimentos ágeis e música vibrante. O som do berimbau se espalhava pela noite quente e os cânticos da capoeira ecoavam pelo sertão. Era um momento de leveza, um instante em que, por breves minutos, o povo deixava de lado as dificuldades e se entregava à dança. Mas o coronel Epaminondas, que passava pela vila, não compartilhou da mesma visão. Ao ver a roda de capoeira, ele franziu o senho. Não gostou do que viu. Sentiu-se desafiado, como se aquele momento fosse uma afronta à sua autoridade. Sem hesitar, mandou seus homens dispersarem a roda. Mas Zé, em sua paixão pela arte, não obedeceu. Ele não estava ali para causar problemas, apenas para dançar. E no seu coração, ele acreditava que a capoeira tinha o poder de libertar, de transformar a dor em algo belo. Foi então que um dos capangas, mais impaciente e agressivo, tentou agredir Zé. Mas o capoeirista era ágil como um felino. Com um movimento rápido, ele desviou do ataque e, sem querer, derrubou o homem. Não havia maldade em seu gesto, apenas reflexo. Mas para Epaminondas, aquilo foi uma afronta pública, uma humilhação que não podia ser deixada sem resposta. No dia seguinte, Zé do Coco foi preso. A acusação, vadiagem, agressão a um homem da lei. E a lei, para o coronel, era a única que importava. Zé foi jogado em uma cela escura e imunda, sem direito à defesa,
sem qualquer esperança. Sua família, sem poder ou influência, nada podia fazer. O berimbau de Zé do Coco silenciou, e a alegria da vila foi substituída por um pesado silêncio de medo e revolta contida. Mas, como diziam os mais antigos, as notícias no sertão viajam com o vento. E a história de Zé do Coco, o capoeirista injustiçado, chegou aos ouvidos de quem menos se esperava. Lampião, o próprio rei do cangaço. Ele e seu bando estavam acampados nas redondezas, e a fama da sua justiça peculiar corria solta entre os sertanejos. Lampião não era um homem santo, nem um herói no sentido tradicional. Ele era um bandido, um homem que vivia à margem da lei. Mas ele tinha um código, uma regra não escrita que o guiava. Lampião detestava os coronéis com sua prepotência e a injustiça contra os mais fracos, contra os pobres, oprimidos pela força bruta e pela falta de voz. E foi essa história que tocou a fibra do cangaceiro. Lampião não viu ali apenas um homem preso, um capoeirista qualquer. Ele viu o reflexo da opressão que ele mesmo combatia, a mesma força cruel que ele havia enfrentado em sua própria vida. Para Lampião, a história de Zé do Coco não era apenas sobre um homem sendo preso por um coronel qualquer, era sobre um sistema opressor, sobre uma luta pela liberdade, por algo maior que ele. Algo que queimava nas entranhas do sertão. E naquele momento, Lampião fez algo que poucas pessoas, talvez nenhuma, esperavam. Ele decidiu agir. Naquela noite quente de sertão, tudo parecia seguir seu curso normal. O coronel Epaminondas estava tranquilo, confiante de que a justiça estava sendo feita à sua maneira. Zé do Coco estava preso, enfurnado em uma cela apertada e imunda, onde mal podia respirar. Epaminondas acreditava que aquela prisão serviria de exemplo, que sua autoridade seria reconhecida por todos, e que qualquer um que ousasse desafiar o poder do coronel entenderia que não havia espaço para rebeldes ou desobedientes no seu reino. Enquanto isso, na casa grande do coronel, a noite se desenrolava de forma alegre. Lá, a mesa estava cheia, com pratos fartos e conversas que se entrelaçavam ao som de risadas e brindes. Epaminondas, com seu olhar altivo, sentia que o poder que exercia sobre a vila estava mais firme do que nunca. Ele sabia que seu nome, pronunciado de forma temerosa pelos moradores, era sinônimo de medo e respeito. E isso o satisfazia profundamente. Mas algo estava prestes a acontecer naquela noite que ele não poderia prever. Não, ele não sabia. Mas as sombras ao longe já se moviam silenciosas, como o vento que atravessa as caatingas. Lá, a poucos quilômetros de sua casa, um grupo de homens avançava pela escuridão. Não eram homens comuns, eram cangaceiros. E o líder deles, Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião, era um homem que não temia o poder dos coronéis. Ele era o rei do cangaço, e sua presença, muitas vezes ignorada ou subestimada, trazia consigo uma justiça própria, uma justiça que ninguém sabia como lidar. Lampião sabia da opressão que os coronéis impunham ao sertão. Sabia o que Epaminondas havia feito com Zé do Coco, e isso não seria esquecido. A capoeira para o coronel era um crime, mas para Lampião era uma arte de resistência. Ele não sabia apenas lutar com armas. Ele sabia que a verdadeira luta estava na liberdade de ser, na coragem de viver fora das correntes que a lei do coronel tentava impor. A lua cheia iluminava o sertão como um farol prateado, tingindo o cenário de mistério e tensão. As caatingas, com seus mandacaros imponentes e secos, pareciam fazer parte de uma paisagem assombrada, onde até o vento parecia saber o que estava por vir. Lampião, com seu chapéu de couro e sua cartucheira, se movia com a destreza de um animal selvagem. Ao seu lado, os membros do bando, Corisco, Dadá, Volta Seca e outros, avançavam na escuridão, silenciosos, implacáveis. Cada um deles carregava consigo histórias de coragem e violência, mas também de uma justiça que só o sertão compreendia. Eles avançaram sem ser notados,
movendo-se como sombras entre as árvores, conhecendo cada canto, cada atalho daquela terra seca. O silêncio era tão profundo que parecia que o sertão inteiro estava segurando a respiração. Até os cães da vila estavam quietos, como se soubessem que a noite não seria como qualquer outra. E Lampião sabia que o silêncio era sua maior arma. Ele não precisava de força bruta para alcançar seus objetivos. O que ele queria e sempre conseguiu era surpreender. E foi exatamente isso que ele planejava fazer. O bando se posicionou estrategicamente. Alguns ficaram como sentinelas, de olho nos arredores, enquanto outros se aproximaram da pequena cadeia de taipa e madeira onde Zé do Coco estava preso. A vila, tranquila em sua ignorância, dormia em paz, sem saber que um grande drama estava prestes a se desenrolar. E Lampião, com sua voz grave e serena, deu as ordens. Não haveria derramamento de sangue desnecessário. O objetivo era simples: resgatar Zé do Coco e dar uma lição no coronel. Uma lição que ele nunca esqueceria. Então, foi quando o inesperado aconteceu. Um dos capangas de Epaminondas, que estava fazendo a ronda ao redor da cadeia, viu um movimento nas sombras. Ele ergueu a lanterna e, com o brilho da luz, tentou identificar o que estava acontecendo, mas era tarde demais. Os cangaceiros estavam sobre ele antes que ele pudesse reagir. Com a rapidez e a precisão de um raio, o capanga foi rendido. Ele não teve tempo nem de sacar sua arma. O silêncio, tão pesado antes, agora se tornava ainda mais denso. Não houve gritos, não houve barulho, apenas a tensão, o palpitar da noite e o saber de que algo grande estava acontecendo. Os cangaceiros continuaram sua missão sem pressa, sem deixar vestígios. A tensão aumentava a cada passo que davam em direção à cadeia. O plano estava funcionando como eles haviam imaginado. Epaminondas e seus capangas estavam completamente despreparados. O sertão silencioso parecia observar, esperando o desfecho daquelas horas que entrariam para a história. O coronel Epaminondas, no conforto de sua casa, não imaginava que a justiça, da forma que ele conhecia, estava prestes a ser subvertida. Ele confiava em sua força, no poder de sua autoridade, sem saber que essa mesma autoridade seria esmagada pela rapidez, astúcia e coragem de Lampião. E na madrugada silenciosa, o sertão inteiro esperava ansioso para saber quem sairia vitorioso daquela luta. O grito do capanga cortou a noite, um som agudo e desesperado que tentou, sem sucesso, quebrar o silêncio pesado que tomava conta da vila. Mas, para quem estava do lado de fora, aquele grito não passava de um aviso. Era o sinal de que o tempo tinha se esgotado para aqueles que acreditavam ter controle sobre tudo. Em um piscar de olhos, o grito foi silenciado e a noite voltou à sua calma assombrosa. Não houve mais barulho, apenas o vento que soprava nas caatingas e o som dos passos firmes de Lampião e seu bando. Com sua calma imperturbável, Lampião fez o sinal. Era simples, direto, como tudo o que ele fazia. Corisco e Volta Seca, com a destreza que só eles tinham, avançaram e, com um único golpe, arrombaram a porta da pequena cadeia. O som do estalo da madeira rachando ecoou pela noite como um trovão distante. Dentro da cela, a surpresa era inevitável. Zé do Coco, magro, abatido pela humilhação e pelo tempo preso, mal podia acreditar no que seus olhos viam. Aquela figura imponente, iluminada pela luz fraca da lamparina, parecia um espectro vindo das profundezas do sertão. Lampião, o rei do cangaço, ali estava, diante dele, como uma presença irreal, tão imensa quanto a própria lenda que o seguia. Zé do Coco, com a voz embargada pela surpresa e pelo medo, finalmente falou. "Zé do Coco?", perguntou Lampião, com uma voz que misturava autoridade e curiosidade, como quem fala com alguém que, embora não fosse amigo, precisava ser ouvido. "Sou eu, capitão", respondeu Zé, sua voz tremendo, quase inaudível, como se ele próprio não acreditasse que aquele momento fosse real. "Soube da sua injustiça", continuou Lampião, com a mesma calma, mas com uma firmeza que cortava o ar. "Coronel Epaminondas vai aprender que no sertão a capoeira não é vadiagem, é arte,
e a arte não se prende. Zé do Coco, ainda atordoado, levantou os olhos e viu ali não apenas o homem que viria para salvá-lo, mas a personificação de um tipo de justiça que ele jamais imaginara alcançar. A capoeira, que o coronel havia tratado como crime, agora se encontrava nas mãos do próprio rei do cangaço, e aquele gesto de liberdade, de resgate, ecoaria pelo sertão. Enquanto isso, lá fora, o resto do bando estava em movimento. Alguns cangaceiros já cercavam a casa grande de Epaminondas. Os capangas do coronel estavam começando a perceber que o perigo se aproximava. O pânico, como uma onda, começava a tomar conta deles. Eles sabiam que não estavam lidando com qualquer homem. Estavam lidando com Lampião. A lenda de sua coragem, de sua astúcia, era maior do que qualquer arma que seus homens pudessem empunhar. Mesmo os mais brutos entre os capangas não conseguiam esconder o medo que tomava conta deles. O coronel Epaminondas, ao ouvir o movimento ao redor de sua casa, sentiu o sangue gelar. Ele sabia que algo estava errado, mas acreditava que ainda tinha o controle. Tentou organizar uma defesa, mas os homens que estavam ao seu redor, cada vez mais nervosos, não tinham a mesma confiança que ele. Os boatos sobre Lampião, sobre como ele aparecia e desaparecia como uma sombra, estavam na boca de todos. E ali, naquela noite, a fama do cangaceiro parecia ser mais forte que qualquer coragem ou treinamento. Lampião, com Zé do Coco agora livre, não perdeu tempo. Ele se dirigiu diretamente para a casa grande de Epaminondas. Não houve tiros, não houve explosões de violência, nada disso. O que houve foi um silêncio pesado, um silêncio carregado de tensão, onde cada movimento se tornava uma ameaça em potencial. Lampião não precisava de armas. Ele carregava consigo algo muito mais potente, a sua presença. Chegando à porta da casa grande, Lampião não fez cerimônias. Com um simples gesto, ele bateu com a coronha de seu rifle na madeira da porta. O som era seco, cortante, como um aviso que não poderia ser ignorado. Coronel Epaminondas, com o rosto pálido e o corpo tremendo, se aproximou, e ao abrir a porta, seus olhos encontraram os de Lampião. Não havia mais palavras a serem ditas. O coronel sabia naquele momento que o seu reinado de opressão chegava ao fim. Coronel Epaminondas, disse Lampião, com uma voz fria como o aço, que cortou o ar entre eles. Vim buscar o que é meu, a liberdade de Zé do Coco e a lição que o senhor tanto precisa aprender. Lampião não veio para roubar, não veio para destruir a casa do coronel. Não, ele queria algo muito mais impactante. Ele queria humilhar Epaminondas, não com violência, mas com uma lição que ficaria marcada para sempre. Ele o forçou a reconhecer publicamente a inocência de Zé do Coco. E mais, ele fez o coronel prometer, sob sua pressão, que nunca mais oprimira os mais fracos, que jamais se atreveria a fazer o que fez com aquele jovem capoeirista. E ali, na frente de seus capangas e da vila inteira, a autoridade de Epaminondas se desmoronou. O homem que se achava um rei, agora, diante de todos, se via obrigado a se curvar. Zé do Coco, ainda absorvendo o impacto do que acontecia, viu Lampião se virar para ele. Havia um brilho de gratidão em seus olhos, mas também um respeito profundo. Agora, Zé, vá, disse Lampião com sua voz agora suave, quase paternal. E continue com sua arte, o sertão precisa dela. E com essas palavras, Lampião e seu bando se dissiparam na escuridão da noite, tão rapidamente quanto haviam chegado. Eles não deixaram rastros, não deixaram testemunhas de sua passagem, a não ser a marca de sua justiça, que ficaria gravada no coração do sertão. Na casa grande, Epaminondas permanecia pálido, ainda atordoado, vendo seus homens se afastarem, murmurando palavras que ele não conseguia compreender. A vila, que até aquele momento era dominada pelo medo, agora respirava aliviada, testemunha de um ato de justiça vindo das mãos de um homem que todos temiam,
mas que, naquele momento, se revelava mais justo do que muitos poderiam imaginar. E naquelas poucas horas, a lenda de Lampião ganhava um novo capítulo. Um capítulo em que a capoeira e a justiça se entrelaçavam de forma inesperada. Uma lembrança de que, no sertão, a luta pela liberdade nem sempre se dava da maneira que esperávamos. O sol despontava no horizonte, marcando o início de um novo dia. Mas não era apenas a luz que se fazia presente naquela manhã. A luz do sol trouxe consigo algo mais, uma nova história, algo que seria contado por muitas gerações. A vila de Zé do Coco acordou em um misto de alívio e espanto. Aquela sensação estranha, como uma mistura de libertação e incredulidade, dominava o ar. Os ventos do sertão, que sempre carregavam o peso da opressão, agora pareciam mais leves, como se o próprio sertão respirasse aliviado. E o que ninguém imaginava aconteceu. O coronel Epaminondas, o homem que até aquele momento era sinônimo de poder absoluto, agora era visto com desdém. Sua autoridade havia sido quebrada, mas não por uma força policial ou algo impessoal, não. A quebra de sua autoridade veio das mãos de um bando de cangaceiros, liderados por ninguém menos que Lampião. Era uma lição dura, sem dúvida, mas eficaz. O coronel, agora humilhado, sabia que jamais poderia voltar a oprimir os moradores da vila com a mesma ferocidade. Algo dentro dele se partiu, algo que nunca mais seria consertado. Epaminondas, o homem que outrora se achava um rei, agora era apenas uma sombra do que foi. Os habitantes da vila, que antes viviam sob o peso de sua tirania, agora sentiam um respiro diferente. Eles sabiam que, enquanto o coronel estivesse de pé, nada mudaria para eles. Mas agora, uma semente de esperança havia sido plantada no solo árido do sertão, uma semente que iria florescer. E Zé do Coco, depois de ter sido resgatado, de sentir a liberdade pulsar em suas veias novamente, voltou ao que sabia fazer de melhor. Ele pegou seu berimbau, sentiu o peso do atabaque em suas mãos e começou a dançar sua capoeira. Mas algo estava diferente, algo muito mais profundo. Seus movimentos estavam carregados de gratidão, uma gratidão sincera por aquele resgate inesperado, por aquele gesto de justiça que viera de onde ele menos esperava. A capoeira, que antes era apenas uma forma de arte e resistência, agora estava impregnada com um sentimento de libertação, de um novo começo. A história do resgate de Zé do Coco se espalhou como fogo pelo sertão, viajando pelos ventos quentes que cortavam a terra seca. Cada canto do sertão, cada povoado sabia da história de um homem que havia sido salvo, não por uma lei, mas pela coragem de um cangaceiro. E a história, como toda boa história, se transformou em cantiga, em poesia, em lenda. Nas rodas de capoeira, ao redor das fogueiras que aqueciam as noites geladas do sertão, o nome de Lampião era sussurrado com respeito, com uma reverência que a própria lei nunca conseguiu impor. E é aí que entra a verdadeira complexidade do cangaço, da figura de Lampião. Para muitos, ele era um bandido, cruel, implacável, um assassino sem escrúpulos. Mas para pessoas como Zé do Coco, como tantos outros injustiçados, ele era muito mais que isso. Lampião era um justiceiro, um Robin Hood do sertão, alguém que roubava dos ricos para dar aos pobres, que desafiava a autoridade dos coronéis e que, à sua maneira, trazia um tipo de ordem em um mundo onde não havia lei. Para muitos, ele representava a única chance de justiça, a única oportunidade de ver os poderosos caírem diante da força do povo. Mas Lampião não era um herói convencional. Ele não tinha o brilho do herói perfeito, imaculado, que aparece nas histórias de conto de fadas. Não, ele era um produto de seu tempo, de um sertão que vivia em desigualdade, onde a lei era algo distante, onde o poder estava concentrado nas mãos de poucos e os mais fracos eram pisoteados. Suas ações, muitas vezes violentas, eram a resposta a uma sociedade que não dava outra opção. Lampião se tornou o que o sertão fez dele. Ainda assim,
Em histórias como a de Zé do Coco, vemos um outro lado do rei do cangaço. Um lado que se importava com a opressão dos mais fracos, que apesar de seus métodos, tinha um senso de justiça. E que justiça era essa? A justiça de quem não podia esperar pela lei, de quem não acreditava mais na palavra dos coronéis ou dos juízes. A justiça de quem vivia à margem, mas paradoxalmente trazia uma ordem àquilo que parecia ser um caos completo. E assim, a lenda de Lampião continua, ainda mais viva nas veredas do sertão. É uma lenda que resiste ao tempo, que se transforma em canção, em história contada ao redor de fogueiras, em prosa e verso. A história de Zé do Coco e Lampião é um lembrete de que a justiça pode ter muitas faces, e às vezes ela aparece nos lugares mais inesperados. Às vezes, a linha entre o bem e o mal não é tão clara, tão definida quanto gostaríamos que fosse. No sertão, a linha entre o certo e o errado, o herói e o bandido, é tão fluida quanto as águas de um rio seco que corre livremente entre as pedras. E a memória de Lampião, seja ele lembrado como bandido ou justiceiro, continuará a viver, pois, como todas as grandes lendas, ele será eternamente lembrado nas histórias contadas, naquelas que atravessam o tempo e o espaço e que não podem ser apagadas. E ao final, quem conta a história, quem canta a canção, decide se ele será lembrado como um vilão ou como um herói. Mas, no sertão, a memória nunca morre, ela vive, ela respira, ela se mantém acesa como uma chama que nunca se apaga, alimentada pela memória dos que viveram e lutaram para mudar a realidade que lhes foi imposta.